Bom, galera, dando continuidade aí ao nosso vídeo das partidas jogadas no torneio da UTFPR, 32 anos, torneio aberto ali na cidade de Pato Branco. Vou mostrar aí como foi a rodada 4, enfrentando o número 2 do torneio, o Anderson Consoli, ele que empatou a primeira rodada, se salvando, partida bem dura ali, o cara achou um lance brilhante, coroando o cavalo e ficando com uma peça a mais e tal. E o Anderson brilhantemente aí salvou o final, mesmo um final de cavalo e torre 3 peões contra torre 3 peões. O Anderson salvou, empatou. E chegamos os dois aí com 2,5 pontos na quarta rodada. O Anderson de brancas. E não preciso nem falar que eu não podia nem pensar em empatar. Empatar era o fim do torneio para nós dois, então é um jogador que eu tenho um histórico muito bom, acho que eu só tenho vitórias contra ele, mas é um cara que sempre é difícil o jogo, porque ele joga de um jeito muito combativo, com muita agressividade e tal, e faz lances muito criativos. Então gosto muito do jeito que o Anderson joga, só que encaixa bem para mim, porque eu também sou um cara muito tático, muito. E daí quando o cara vem para trocação mais franca, às vezes é mais fácil do que quando eu enfrento um cara que se fecha muito e joga por uma bola, como se fosse no futebol, né? Então, sei lá, eu tenho. É como se eu tivesse mais facilidade de enfrentar um Palmeiras que joga bonito e tal pra frente, do que enfrentar um Corinthians que vai jogar por 1-0 assim. Mas vamos lá. Se bem que o Palmeiras ultimamente é que tá jogando por 1-0, né? Mas não vamos entrar nas polêmicas do futebol. O que importa é que foi jogado Malondo de novo, assim como na segunda rodada. E aqui o Anderson veio para um dos lances principais, que é o E3. E eu joguei Dama B6, assim como eu tinha jogado na segunda rodada. E isso eu já enfrentei o Anderson algumas vezes. E, salvo engano, teve uma partida que o Anderson jogou o lance que eu considero que é o principal, que é o cavalo C3. Mas cavalo A3 também é um lance muito jogado. E esse lance eu já tive problemas aí, se eu não me engano. Porque além de ter o cavalo B5, essa ideia também tem o cavalo C4. Então, assim, dependendo do que tu joga, sei lá, joga um D5, assim. Pode. Tá, ignoro. Vamos jogar esse, pra ver. Ó, agora o cavalo C4 é chato. Entendeu? Por isso que cavalo A3 é um lance. Porque ou o preto joga um D5, assim, impede o cavalo de vinho, ou então ele vai ter. Então não pode nem tomar e nem jogar cavalo C6. E até bispo E7, que é um lance que vai levar o cavalo C4. Então, essa linha com o cavalo A3 ela é bem interessante. Então, eu acho que condiz mais com o jogo do Anderson, né? Ele jogou dama C1 e esse lance já é um lance que é muito raro de ver. Eu já não sei nem se tem partidas aqui nessa posição. E aqui, sinceramente, eu já fiquei até na dúvida de como continuar, mas eu sabia que eu já estava melhor. Então eu sabia que lances como o cavalo C6 ou simplesmente D5 aqui eu já estou bem. Mas eu preferi neutralizar um pouco ele. Como eu sei que ele é um cara que ia atacar muito e tal, você tirar às vezes o par de bispos, você já reduz um pouco o poder do teu adversário. E ele jogou bispo G3, agora sim cavalo C6, tomou, o bispo tomou, então o preto desenvolveu bem fácil as peças. Agora vem cavalo C3, que é um lance que está ameaçando dar um duplo. Então a gente sempre tem que estar atento. É claro que não tem tanto que se preocupar que você sai do duplo dando cheque. Como o bispo está fora do jogo, não vai ter contra-ataque. Mas mesmo assim eu preferi voltar a dama. Não é a melhor escolha segundo o computador. É, teria outros lances bem melhores para fazer. Mas é um lance que tem alguns objetivos. Eu quero, na medida do possível, jogar o D5 e talvez até D4 e talvez também passar cavalo F5 e dama por aqui. Mas vamos lá, ele jogou bispo E2. A verdade é assim, ó, só para vocês entenderem, o computador não gosta porque depois desse tinha bispo H4. Mas olha como é difícil jogar um lance desse. É, daí eu teria que talvez voltar a cavalo F6 e.
e daí eu perdi um pouco a chance de eliminar o bispo. Por isso que aqui, talvez o lance certo ainda fosse tomar o bispo. Só que assim, conhecendo o meu adversário, eu não queria jogar essa posição que ele já tá com a torre abrindo aqui e tudo. O Marlo gosta muito também dessa variante aí. O Marlo Joshua, que era o árbitro do torneio, então, um cara muito forte de Franz Beltrão. Então, assim, você também tem que jogar contra o oponente. Então, por isso que eu fiz alguns lances que podem não ser os melhores, mas eram lances difíceis de ele enfrentar pelo estilo dele. Então, isso também tem que ser levado em consideração. Ele jogou Bispo 2, eu joguei Rock, e ele rocou, e agora sim achei que era hora de tomar, porque agora a torre já passou para cá, ele vai perder vários tempos para voltar com a torre, e dobrei peões e tudo mais. Então, assim, aqui eu estava bem feliz com a minha posição, acho que não tem nenhum motivo para o preto achar que está pior em alguma coisa, e vai ser um jogo até mais fácil. Daí eu joguei D5 e agora veio o Anderson com as criatividades dele. Ele jogou Torre H7, RH2, que é um lance bem exótico, mas na hora eu já captei, né, cara? Ele vai passar a Torre H1 e vai atacar meu rei, né? Tipo, de qualquer maneira. Joguei F5. De novo, talvez não seja o melhor lance, mas é um lance que talvez incomode um pouco mais, tal. Tira as possibilidades dele contra-atacar no centro, atrapalha um pouco esse avanço e tira o bispo aqui. Então, de novo, pensando contra quem que eu estava jogando, né? Não é um lance tão fácil de fazer, por exemplo, contra o Paulo, contra o Adriano e tal. Bom, jogou torre, agora eu joguei bispo, e daí veio ele com essa loucura aqui de A4. Cara, é impressionante, porque alguns lances você consegue imaginar o que, que o Anderson vai jogar, mas tem lances assim que não tinha como eu imaginar que ele ia jogar A4 aqui. E assim, não é um lance espetacular e bom, mas é um lance muito criativo e muito legal. Porque o A4 parece até que faz, não tem sentido, tipo, tira a casa, tudo e tal. Mas vocês vão ver a ideia dele. Eu joguei dama e ele manda o A5 já. E daí agora ficou um pouco mais claro do que ele quer. Ele quer passar a torre para vir para cá, ao mesmo tempo que se deixar ele talvez vai jogar um A6 mesmo em algum momento. Então eu preferi jogar eu A6, tiro as casas do cavalo, abro uma fuga para o meu bispo se precisar. E ele jogou torre e agora está muito claro o que ele quer passar a torre para cá. E assim, essa partida é muito difícil. E ela é legal para vocês verem como estar num momento bom faz a diferença. Tipo, eu tô num momento que eu tô jogando muito menos partidas de Blitz e de Bullet. Eu reduzi muito, muito, muito mesmo. Eu chegava a jogar uma média de 2.000 partidas mensais entre Blitz e Bullet. Agora, felizmente, eu tô conseguindo jogar 200 partidas ou menos, ou seja, eu reduzi em 90% o quanto eu estou me exposto com essa dopamina, que é uma espécie de treino ruim, sabe? Tipo, uma coisa é jogar umas partidas online, outra coisa é só fazer isso. Isso é muito ruim, tanto para o teu jogo, que você acaba ficando com um jogo exclusivamente prático e pouco pensado, quanto também é ruim no teu dia a dia, estressa pra caramba e tal. Então agora eu tô trocando um pouco isso por um treino de qualidade, resolvendo problemas e tudo mais, tal. Então, assim, eu já é outro Glaucio em relação ao Glaucio que jogou ano passado no Pato Branco. Então, e assim, vocês vão ver que mesmo não fazendo os melhores lances, são lances que botam dificuldades para o adversário. Então, tô mais criativo, tô mais combativo. Antes eu até fazia o lance da máquina, mas assim, era tipo, fazendo o que tem que fazer, sabe? Agora aqui não, aqui era tentando alguma coisa. Então, é, o computador não gosta de D5 e é um lance que para mim na hora parecia um lance brilhante, porque eu quero explorar isso. Então, toquei, eu pensei em jogar cavalo aqui, atacando a torre, cavalo lá, atacando a torre. Pensei em várias coisas aqui na posição. E eu tenho que fazer duas coisas, na minha visão. Eu tenho que tocar a torre dele e impedir que a torre se conecte para ele não atacar, né?
Só que é incrível que D5 é um erro, cara. Mas é um erro difícil de ver que é um erro. Eu, sinceramente, eu só fui ver que é um erro agora, que eu tô analisando com o computador. Eu terminei a partida extremamente satisfeito com o meu lance. É, e aqui, o ponto é que depois que ele toma, e cavalo toma tocando a torre, aqui ele tinha um lance que ele fica melhor. Pausa o vídeo e tenta achar. Não é um lance fácil, tá? Porque a torre tá tocada, o bispo tá tocado, o cavalo tá tocado, e se ele toma, eu tô defendendo. Mas assim, vamos ver se vocês acharam. E incrivelmente, o lance é tomar o cavalo. Porque depois que bispo toma, cavalo toma, dama toma, ele tem torre D1 e tá caindo esse bispo. Então o xadrez ele é difícil, cara, porque às vezes mesmo quando você faz a jogada aparentemente melhor, você sempre tem que estar muito de olho nos recursos dos adversários. E vocês não têm noção quantos exercícios do chess tempo eu tenho feito ultimamente. Tanto que eu subi meu rate, acho que de 1800 para 2,50 no chess tempo e tal. Eu tô com uma estimativa de rate feed acima de 2,100, de tanto problema que eu estou resolvendo. E mesmo assim ainda a gente comete essas falhas e tal. Então é difícil, o jogo de xadrez não é fácil, não. E aqui, para minha sorte, ele jogou a torre ali. Na hora apareceu o melhor lance. Eu tomei, ele tomou. E agora, é claro, eu estou tentando ameaçar esse para tomar o cavalo, só que agora, especificamente, ele toma o bispo, né? Então eu preferi jogar bispo por F2, ele tirou a torre. E aqui o computador já me dá quase 4 pontos de vantagem. Estou completamente ganho. Só que aí é uma coisa, ficar ganho é uma coisa, ganhar é outra. Eu joguei o melhor lance, que era o E5. É um lance que tira a casa do cavalo aqui que está vindo, é, ajuda muito aqui na expansão, me permite iniciar um ataque também. Só que dele joga dama E7, dama D2, parecia um lance ruim, assim. Quando ele jogou dama D2, eu olhei e falei, cara, que lance ruim, eu vou jogar, eu quero trazer a torre pro centro e tal. E assim, só que assim, a gente nunca deve subestimar o lance do adversário. E nessa posição eu joguei muito rápido, eu não entendi direito o que ele queria. E eu joguei torre D8 e levei dama cheque. E dama cheque caiu o peão. Mas não tem problema nenhum. A minha vantagem é ainda maior. Só que eu tinha que ter achado um lance que eu não achei agora. Eu joguei o bispo é bom, sabe? Razoavelmente bom. Defende, ataca a dama, força ele tomar. Só que eu não compreendi a ideia. Que a ideia é o quê? O rei dele tá preso aqui. O meu bispo tá fechando e eu tenho a dama H6. Em nenhum momento eu pensei em explorar isso no jogo, cara. É incrível, porque em nenhum momento eu cheguei a cogitar atacar ele. Eu estava tão preocupado em me defender do que ele estava fazendo e assim, já botei um peão a mais no bolso, dobrei os peões dele, as peças dele estão meio fora de jogo que assim, eu achava que era vantagem suficiente e eu não me preocupei em fazer o que eu tinha para fazer. Então, a hora que ele tomou, ignorei completamente que eu tinha dama H6. E dama H6, o único lance era cavalo H, e depois de G5 ele está completamente no sal aqui. Além de cair a peça, aqui tá tudo defendido e tal, ele ele vai tipo, aqui ele vai sofrer muito. Conhecendo o Anderson, ele jogaria um lance como esse, tentando dar o mate aqui e tal, mas depois de peão toma, eu tô eu ameaçando o peão toma mate. E ele não tem nada demais aqui, então a posição estava completamente ganha. Então não acredito que eu não nem cogitei dama H6. Daí eu tomei, não é um lance ruim tomar também. Só que de novo, aqui eu de novo subestimei completamente o poder do ataque nessa fila e não joguei torre F6. Então essa realmente foi uma partida que eu falhei em alguns pontos. Não é uma partida horrível e ruim e tal, mas é uma partida que eu realmente eu subestimei minhas chances no jogo. Então eu joguei torre, parecia um lance muito bom, botar a torre na sétima, atacar o cavalo e tentar desviar para ter esse ponto. Mas a vantagem já reduz muito e depois que ele joga cavalo atacando o bispo,
Aqui de novo eu ainda tenho torre F6, que é um lance que defende o bispo e ataca. É, agora, vou ser bem sincero, nesse momento eu cogitei torre F6. Eu só não gostei da torre dele podendo vir aqui. Então, por exemplo, eu fiquei com medo de jogar a torre, levar cavalo por bispo, e depois de torre levar esse. E tá perdido aqui. Porque o rei não sobe, eu vou levar mate em 2. Só que eu esqueci que se ele toma cavalo por bispo, eu dou mate em 1. Então, é duro o jogo de xadrez, cara. Às vezes a gente dá esses lapsos aí que é violento. Eu joguei bispo, ataca a torre e o cavalo, parece um lance bem razoável. Só que ele toma o cavalo, eu tomo a torre, e depois que toma, agora eu tomo o cavalo, ele tenta jogar, mas percebo que o cavalo dele está bem preso aqui. Então agora eu tenho uma boa vantagem, eu tomo bispo por B2, e com isso eu tô com 2 peões a mais, o cavalo está meio sem ter muito como sair, ele tem que jogar cavalo E6 aqui, e entregar mais um peão. Só que em vez disso ele tentou esse plano com a torre, mas rei F7, torre aqui, e agora eu tenho um lance muito bom, que é bispo E5, porque eu toco na torre e se ele tenta tomar com cheque, eu tomo o cavalo. Então aqui realmente ficou difícil para ele tirou a torre, avancei o peão para não ter mais risco de perder o peão, e também se o cavalo vier para cá ele não sai. E agora, aqui foi um erro dele, eu acho que ele tinha que tentar a torre C5, mas, bom, tô jogando torre D5. Aqui é aquela coisa, que qualquer coisa talvez ganha, né? Porque a gente está com vários peões a mais. Eu fui talvez pelo caminho mais difícil, que é tomar de rei e jogar com os peões a mais, mas de certa forma deu de controlar bem aqui. E a partida continuou, tá? Ele tentou bastante ainda, mas aqui já está muito ganho. Já são 2 peões a mais e tal, e aqui, depois de alguns lances, eu venci esse jogo. Mas, mas não foi uma partida fácil, tá? Não foi uma partida fácil. Eu acho que. E era a partida mais importante do torneio. Embora não fosse o cara que eu queria bater, tá? O cara que eu queria realmente vencer só foi na última rodada. Mas deu de. Essa partida foi bem emocionante. Eu lembro que eu saí tremendo do jogo. Então, cara, quero parabenizar o Anderson aí por que ele é sempre muito combativo. Ah, acho que é aqui só, se eu não me engano, acho que ele jogou esse, tá? E eu acho que eu joguei esse, torre, acho que foi assim. E daí eu fiquei defendendo aqui, ó. Acho que foi isso. E daí agora minha torre segura tudo, segura o peão, segura o avanço e eu posso manobrar com o rei e aqui tá bem ganho. Beleza? Então essa foi a quarta rodada. Deixa eu só ver se. Acho que dá tempo de eu gravar a quinta. A quinta rodada, galera, foi contra o Gustavo Massango. Ele é um jogador de Capanema e ele é um jogador que já joga há muito tempo e tal. Eu já vi algumas partidas dele, é um jogador tem um cálculo bom, joga bem firme, joga com muita vontade de ganhar também, é um jogador que joga bem sério e tudo. Então eu tava esperando um jogo bem duro contra ele, mas e ele veio com uma Karokan, que é uma linha que é bem sólida e tudo. E aqui eu gosto de jogar essa bagunça e tal, para quem eu sei jogar Karokan normal, com, sei lá, cavalo C3, ou então, na verdade o cavalo F3 aqui ele é bem raro, tá? O lance normal é D4 e contra esse pode jogar cavalo C3, ou pode avançar, ou pode jogar até cavalo D2, existe também. É umas coisas assim, mas eu eu gosto de jogar isso. O cavalo F3 só tem um objetivo, tá? É seduzir o bispo a vir encravar aqui. É só para isso que eu jogo o cavalo F3 e de vez em quando alguém compra a briga. E assim, não é que é uma posição que o branco tá ganho. Aqui não sei nem se o branco tá melhor, mas é uma posição que sai da normalidade da Karokan, que é aquele joguinho fechado e tal, que o preto esquematiza as peças e o branco vai ter que buscar vantagem lá do meio para o fim da partida. Então aqui eu já consigo bagunçar mais do início
Eu gosto muito desse tipo de posição. Ouso dizer que eu sou um dos maiores especialistas disso. Tipo assim, eu devo ser um dos jogadores com mais partidas do Brasil jogando essa linha. E eu volto a falar, não é que é uma linha que ganha e tal. Vocês vão olhar ali, a barrinha tá 0-0. Mas é só que é uma partida que eu tô mais habituado que o meu adversário e pra mim isso já é o suficiente. Daqui eu joguei cavalo E5, ataco o bispo, tiro duas casas importantes. E ele jogou a variante talvez mais sólida, que é trocar damas. Então, assim, você joga contra um cara mais forte, você pensa, troquei damas, agora eu não vou mais ser atacado. Mas essa linha tem muitos venenos, então mesmo depois de trocar as damas, ele ainda pode sofrer muito no jogo. E aqui a chave é o bispo chegando com cheque, com o cavalo dominando. A 6 não resolve completamente, porque ainda tem o bispo cheque, tá? Porque ele não pode tomar porque está caindo torre. Mas já seria um lance mais interessante. O E6 que ele joga quase que perde na hora, porque tira o retorno do bispo. Então se tira uma defesa. E aqui ele realmente não viu e levou o bispo cheque. Aqui tinha que mover o rei. Rei E7, né? Porque se joga rei E8 leva duplo. Rei D8 leva duplo. E agora, depois do cavalo, ele perdeu uma peça inteira de graça, sem nem ver como, que é o bispo cheque. Porque o cavalo ele está sobrecarregado. Ele está defendendo aqui e defendendo aqui. Então acabou que ele tem que tomar e perde a peça. E aqui agora, uma partida que tinha tudo para ser uma partida muito difícil. Já ficou uma partida bem fácil. Roquei, trouxe o. É que ele trocou peça. Não aconselho trocar peça, tá? Para quando você está perdendo material, mas realmente é difícil jogar com uma peça inteira a menos. Eu salvei uma num Continental, tá? Uma partida pensada na quarta rodada, acho, se eu não me engano, do Continental de 2015, 2014, em Pipa. Eu salvei uma partida com uma peça inteirinha menos na abertura e eu consegui empatar. Então, é assim, é sempre difícil quando se joga contra um cara de um nível alto e consegue isso. Bom, aqui a gente já eu neutralizei já bastante do que ele podia oferecer. Aqui ele talvez tivesse que tentar defender esse peão um pouco melhor. Achei que ele ia jogar uma torre aqui para ter alguma perspectiva. Porque depois aqui eu fiquei muito confortável. Aqui eu vou atacar o peão e depois manobrar o cavalo para atacar duas vezes e ganhar, né? E ele, em vez disso, ele preferiu avançar e daí fica mais fácil ainda, porque agora com um lance eu já ataquei duas vezes o peão e vai cair. E um cavalo e um peão a mais é uma vantagem já decisiva. Mesmo assim, se você puder não dar chance para o adversário, melhor, tá? Ele está ameaçando entrar com o rei, criar algumas coisas, então já mata o mal pela raiz, joga o G4, agora o rei não entra. E voltou torre, tomamos. E agora esse cheque aqui é muito bom, porque desconecta o rei, eu vou ganhar mais um peão e agora caiu tudo a casa, né? Já não tem mais como segurar a partida, é dois peões, um cavalo a mais, tudo. Daí ele já foi buscar linhas de afogamento, tentando entregar o peão mesmo, mas a gente conseguiu jogar de uma forma bem sólida aí, que não deu muita chance. Essa partida acabou até com. Eu ia dar mate 1 quando ele abandonou, mas eu vou parar por aqui porque realmente já não tem muito mais como continuar. Mas assim, o Gustavo é um grande jogador, fez um bom torneio depois que ele perdeu essa, ainda ganhou a última. Não fez uma grande partida, né? Principalmente por levar um golpe de abertura, mas acontece, é muito normal isso, até chegar num determinado nível a gente escapar de todas as balas aí. Bom, galera, espero que vocês tenham gostado e o próximo vídeo vai ser o vídeo mais importante desse torneio, o vídeo da final, o confronto dos dois últimos campeões e o confronto que acho que foi realmente a partida mais tensa e uma das partidas mais legais que joguei no ano, beleza? Espero que vocês tenham gostado e um abraço.